Romanos capítulo 6, versículos 12 em diante. A palavra de Deus diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das obras de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, esse é um texto, tem muitas informações e que Deus nos abençoe aqui nessa noite e nos ajude a compreender algumas coisas. Começamos a estudar esse texto na semana passada. Nós estamos falando sobre santificação, né? E nós já falamos a respeito da santificação posicional, mostramos textos e provas bíblicas quanto a isso, de que a partir do momento em que nós recebemos Jesus como Salvador, Deus nos coloca na posição de justos. Agora nós somos chamados de santos. Mesmo que nós somos pecadores, mesmo que nós ainda temos as nossas lutas diárias contra o pecado, porque é isso que faz a diferença entre o cristão verdadeiro, então mesmo que nós temos essas lutas, nós já somos chamados de santos. E aí um dos exemplos que nós mostramos foi a carta aos Coríntios, porque principalmente a primeira carta aos Coríntios, você encontra ali um povo, irmãos, uma igreja que tinha vários problemas doutrinários, problemas de conduta, condutas erradas e tantas outras coisas, mas ainda assim a palavra de Deus chama eles de santos. Então nós somos chamados santos a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, para que nós sejamos salvos por Ele. Então nós somos chamados de santos, e essa é a santificação posicional. Nós ocupamos uma posição de santos, mas também existe a santificação progressiva. Então a posicional é algo que já aconteceu com aquele que colocou a sua fé em Jesus. Agora a santificação progressiva é algo que está acontecendo diariamente. E com relação à santificação progressiva, ela é o processo pelo qual Deus torna o salvo cada dia mais parecido com Jesus Cristo diariamente. Então é para isso que serve o processo de santificação, é isso que Deus faz na nossa vida. Ele nos molda, nos faz mais parecidos com Cristo. E agora nós temos condições para isso. Por quê? Porque agora nós somos santos, nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Pai. Então a santificação progressiva é esse processo que Deus faz. O Evangelho, ele não somente nos salva, mas ele transforma a nossa vida. Ele nos transforma, ele nos salva, nos dá uma nova vida. Nós
precisamos entender que a nossa salvação ela não se restringe somente à entrada no céu, mas nós temos também uma nova conduta, um novo andar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova identidade em Cristo. Sabe quando você pega o seu RG ou a sua CNH, sua carteira de motorista, então ali você tem a sua identidade, não é verdade? Então ali você tem, né, o seu nome, sua filiação e tudo mais. Aquela é a sua identidade. E agora nós temos uma nova identidade. Essa nossa nova identidade nos identifica com o nosso Pai. Agora na nossa identidade não consta ali, né, fulano de tal, pecador miserável destinado ao inferno. Não, agora a nossa nova identidade consta ali: pecador miserável, mas regenerado pela graça de Deus, salvo por sua graça, destinado ao céu, o qual está sendo transformado à imagem de Cristo diariamente. Essa é a santificação progressiva. E aí nós temos a santificação plena, que nós vamos estar falando isso bem lá no finalzinho desses estudos, que é o momento em que nós vamos adquirir essa santificação de forma plena, total, absoluta, que não vai ser nessa vida, mas vai ser lá na vindoura, onde pela primeira vez nós estaremos eternamente sem a presença, a influência do pecado, porque lá no céu não entra o pecado de forma alguma, amém? Então essa é uma promessa que nós temos, e graças a Deus por essa tão grande promessa. Então, falando sobre essa santificação progressiva, começamos na semana passada a ver a respeito de, aqui em Romanos capítulo 6, sobre livre do pecado para servir a Deus. Agora que nós somos santos diante de Deus, nós fomos libertados do pecado, ou seja, nós temos agora condições de rejeitar o pecado, de dizer não ao pecado, seja ele pequeno ou grande aos nossos olhos. Porque, como eu mencionei, nós temos aquela mania de classificar pecados, não é verdade? Nós não olhamos para um assassino com os olhos, nós não olhamos para alguém orgulhoso com os olhos tão críticos quanto nós olhamos para um assassino. Mas nós temos que considerar que quando nós estamos diante de um Deus, como nós estamos diante de um Deus santo, totalmente separado do pecado, não faz diferença se é um pecado absurdamente grande ou se é um pecado leve, como nós dizemos, né? Todo pecado é pecado diante de Deus. E é justamente por isso que nós precisamos da graça e a misericórdia dele, revelado em quem? Jesus Cristo. Por isso Jesus morreu por nós. Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga, você e eu, nós jamais poderíamos entrar no céu. Nós jamais poderíamos entrar no céu com os nossos pecados, por nós mesmos, pelas nossas obras. Nós não conseguimos. E cada um de nós aqui hoje nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Logo, então, deduz-se que, sendo todos nós pecadores, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O último versículo que nós lemos está aí, o versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, os nossos pecados nos levam para a morte. A morte é a separação de Deus, é o inferno. Mas então o que Deus fez? Deus enviou o seu único filho para vir a esse mundo, morreu pelos pecadores, e através da morte dele nós podemos ter a vida. E essa vida que nós recebemos de Deus, ela sendo uma nova identidade, ela nos dá condições de vivermos para Deus, né? Então, algo que nós já aprendemos na primeira parte do capítulo, que nós já lemos na semana passada, nós aprendemos que algumas coisas que é relacionada a cada um de nós. Eu morri para o pecado. É o que nós encontramos nos versículos 1 a 9. Eu morri para o pecado. E aí nós tomamos como versículo-chave o versículo 2. Ele faz uma pergunta interessante no versículo 1. Lembra lá? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, talvez Paulo está lembrando eles, Romanos no capítulo 5, no versículo 20. Se você olhar no capítulo anterior, no versículo 20, diz ali que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça de Deus, ela é maior, muito maior do que o meu pecado. Mas Paulo está dizendo aqui
Permaneceremos no pecado para que essa graça cada vez mais seja cada vez maior? E ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós já morremos para o pecado. E aí ele dá a figura do batismo, não é verdade? Batismo simboliza morte e ressurreição. A morte e ressurreição. Morremos para os pecados e agora nós vivemos para Deus. Batismo em Cristo significa estar em Cristo. E ele fala sobre isso. Então ele dá essa analogia do batismo para explicar esse ponto. Outra coisa que nós aprendemos é que, olha só, o problema de muitos cristãos é que desejam ser um sucesso num mundo para o qual já devia ter morrido. Muitas vezes nós desejamos ser bem-sucedidos num mundo para o qual nós já morremos. Nós não pertencemos a esse mundo mais. Então agora, com essa nova identidade que temos, nós temos um novo Senhor. E é isso que nós vamos falar hoje à noite. Nós temos um novo Senhor, tá bom? Outro ponto: agora eu vivo para Deus. Versículos 10 e 11 nos ensina isso. E aí tomamos o versículo 11 como um versículo chave. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é simplesmente morrer, mas é morrer para servir, morrer para viver. Nós morremos para o pecado, mas nós vivemos para Deus. Então agora o meu estilo de vida, a minha forma de pensar, de falar, de agir, a minha forma de interagir deve trazer honra e glória ao meu Senhor, porque eu morri para o pecado. Então certas práticas que me convinha no passado, hoje não me convém mais. Certas falas, certos estilos de vida que eu tinha no passado, hoje não convém mais. Por quê? Porque agora nós vivemos para Deus, né? Vivemos para Deus, tá bom? Outra coisa que nós aprendemos é que o pecado, ele não me domina mais. Versículos 12 a 14 nos ensina isso. No versículo chave é o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se nós estivéssemos debaixo da lei, nós estaríamos perdidos, porque é justamente esse livro, ele nos ensina que pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, todas as minhas falhas em obedecerem a todos os mandamentos que a palavra de Deus nos dá, então tudo isso, todas essas falhas que eu tenho em obedecer os mandamentos, isso aí já é um motivo para ir para o inferno. E queridos, deixa eu dizer uma coisa: não existe ninguém, absolutamente nenhum mortal que obedece a todos os mandamentos da palavra de Deus. Então antes que alguns de nós, talvez em algum momento da nossa vida, nós vamos nos achar, né, como se diz, a última bolacha do pacote, né? Porque, puxa vida, eu sou o super crente, eu, né, sou firme no Senhor. E aí parece que algumas pessoas vivem assim: puxa vida, quem dera se todos tivessem a mesma vida espiritual que eu tenho. Não, deixa eu te dizer uma coisa, algo para todos nós aqui. Nós desobedecemos sempre, diariamente, constantemente. Mas por que nós não somos consumidos? Porque o Senhor Jesus, ele nos perdoou dos nossos pecados passados, presente e futuro. Nós recebemos vida, e não é qualquer vida, é uma vida eterna. Vida eterna. Ah, mas e quando eu peco então? O que acontece? Bom, quando nós pecamos e não nos arrependemos, o Senhor vem e nos corrige e nos traz para Ele. Hebreus capítulo 12 ensina, e eu estou doidinho para a gente chegar nesse texto, para estudar aqui nesse ponto sobre a santificação, né? Sobre a correção do Senhor. E nós vamos ver que a correção do Senhor, ela é amorosa. A correção do Senhor, irmãos, ela é restauradora. Ela nos traz para mais perto dele. E eu não vou dar mais spoiler não, senão, né, mas você vai ver, quando a gente entrar em Hebreus capítulo 12, e eu quase que não me aguento, né, para chegar nesse ponto. Mas olha só, agora, quando nós pecamos, algo nos diz: olha, você ofendeu a Deus, você ofendeu a Deus, você ofendeu a Deus.
E esse é o Espírito Santo que fala conosco, né? Antes nós não tínhamos, agora é assim que funciona. Por quê? Porque agora nós pertencemos a Ele. O pecado não nos domina mais, irmãos. Não nos domina mais, né? Algo importante que nós vimos, olha só, porque às vezes nós ficamos com aquele pensamento assim: puxa vida, eu preciso deixar de, por exemplo, não é mentir. Eu preciso deixar de mentir, eu não posso mentir. E aí nós ficamos com aquilo. E aí você pode colocar qualquer pecado com o qual você luta, né, no lugar da mentira. Isso é apenas um exemplo. Mas talvez você vai pensar assim: puxa vida, eu não posso mentir. E aí nós ficamos tão bitolados nesse não posso mentir, que nós nos esquecemos a forma correta de lidarmos com os nossos pecados. E a forma correta Ele nos dá aqui nesse texto. Nós estudamos e nós vimos, foi aqui inclusive que nós paramos na semana passada. Nós vimos um versículo muito importante, que é o versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por que esse versículo é tão importante quando nós falamos sobre esse conceito de nós ficarmos betolados com eu não posso pecar, não posso mentir? Porque nós nos esquecemos o que nós devemos fazer. E esse versículo nos ajuda muito, irmãos, porque nós temos aqui uma ação e uma consequência. Quer ter essa consequência? Basta fazer a ação. É o que a palavra de Deus nos ensina. Olha só, quando ele diz ali: apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, essa é a ação correta do cristão. Nós nos apresentamos diante de Deus. Antes nós servíamos ao pecado, nós éramos servos do pecado, e aí nós nos entregávamos a Ele. Então agora, essa servidão que nós tínhamos com relação ao pecado, ela foi redirecionada. Eu continuo sendo servo, eu continuo obedecendo a alguém. Tanto é que ele disse aqui no texto, você verificou isso aqui no versículo 16? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, de qualquer forma, em todo o tempo, você e eu, nós estamos servindo a alguém. Sempre. Nós sempre estamos fazendo a vontade de alguém. Ou nós estamos fazendo a vontade de Deus, a vontade da justiça, ou nós estamos fazendo a vontade do pecado, a vontade da carne, a minha vontade, a vontade do meu ego, a vontade de Satanás. Nós sempre estamos fazendo a vontade de alguém em tudo que nós fazemos. Sempre. Então, na verdade, antes de nós sermos salvos, nós servimos ao pecado. Então agora o que aconteceu na sua nova identidade é que aquela servidão com que nós servíamos tanto ao pecado e nos entregávamos a ele, ela foi redirecionada. Agora nós servimos a Deus. A Deus. E nós vamos ver um versículo importante sobre isso daqui a pouco. Nós servimos agora a Deus. Então essa ação de apresentar-se a Deus como vivo dentre os mortos, como os membros a Deus como instrumentos de justiça, quando nós nos entregamos a Deus para fazer a sua vontade, para poder ler e entender a sua vontade na sua palavra, quando nós nos entregamos a Deus, consequentemente vai acontecer isso. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Quando nós, escuta isso, irmãos, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, Ele nos dá condições de nós não apresentarmos os nossos membros ao pecado. E quando ele fala dos seus membros, ele está falando desse corpo de pecado aqui, desse corpo de pecado aí. Então, quando nós nos entregamos ao pecado, é porque nós não estamos nos entregando a Deus. Porque sempre, ou nós estamos servindo ao pecado, ou servimos a Deus. Então, não entende isso? Não é simplesmente dizer assim, eu preciso parar de pecar, eu preciso parar de mentir, Não, se entrega.
Se relacione com Deus. Leia a carta de amor que Ele deixou para nós, os seus filhos. Obedeça a Deus, busque a Deus, tenha comunhão com Deus, tenha um relacionamento íntimo com Deus. Não é o que Tiago disse? Tiago, ele disse ali: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago, se eu não me engano, capítulo 4, né? Disse isso: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isso é importante. Um outro versículo que nos ajuda é o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Mesmo conceito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou os desejos da carne. Andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma ação: andai em espírito. E a consequência desse andar em espírito: não cumprireis a concupiscência da carne. Olha, mas eu não consigo, parece que eu estou me entregando ao pecado e eu tenho um problema e eu não estou conseguindo vencer e eu não sei, né? Eu vou usar um exemplo bem claro aqui, né? Por exemplo, cigarro. Eu não consigo vencer o cigarro, eu luto e eu não estou conseguindo vencer, eu não consigo, porque não se entregou a Deus. Porque nós temos uma promessa de que aquele que se entrega, o Senhor faz a obra, Deus faz a obra. Andar em espírito, o que significa andar em espírito? É andar em conformidade com o Espírito, é andar da forma que o Espírito Santo deseja, é cumprir os desejos de Deus, buscar a Deus. E aí, consequentemente, não cumprireis a concupiscência da carne. Então o nosso problema é que nós focamos demais em não cometer certo pecado, e isso não está errado, tá bom? Me entenda. Mas o fato é, não basta simplesmente focar, colocar todas as suas forças para não cometer tal pecado. Você precisa se entregar a Deus. Precisa haver essa entrega. Se não houver essa entrega, você e eu estaremos lutando contra o pecado com as nossas forças. E eu vou dizer uma coisa para você e para mim: as nossas forças falham. Nós somos fracos muitas vezes e não conseguimos. Mas a Bíblia diz que o que é impossível para os homens, a Deus tudo é possível. Amém? Promessa que nós temos. Irmãos, agora é importante nós entendermos isso. Olha só, o pecado não me domina mais. Então esse é o ponto que nós estamos vendo. E um versículo importante ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. Ou seja, agora nós temos uma liberdade em Cristo. Então ele está dizendo: não se coloque de novo na servidão, não se coloque como escravo do pecado. Então nunca diga: eu não consigo vencer esse pecado, eu nunca vou conseguir. Não diga isso, porque agora nós temos uma nova identidade, uma nova vida com Deus, e Deus nos dá essa condição. Nós não conseguimos em nós, mas em Deus sim. Então nós temos que entender, irmãos, agora nós pertencemos a Deus. Nós estamos jogando agora, como se diz, no time de Deus, não de Satanás, não do pecado. O problema é que, infelizmente, muitos crentes hoje estão fazendo gol contra. Nós não podemos. Agora nós pertencemos à família de Deus, ao reino de Deus, e nós precisamos viver como tais. Por isso a santificação progressiva na nossa vida, tá bom? Um outro ponto que nós destacamos aqui: eu estou livre, perdão pelo erro ali, eu estou livre do pecado, mas sou servo de Deus. Eu estou livre do pecado, ok, mas eu sou servo de Deus. Nós encontramos esse conceito nos versículos 15 a 18. Você prestou atenção ali o que ele disse? No versículo 16 nós lemos, o versículo 17, olha lá: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado no passado,
obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E o versículo 18 diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso é maravilhoso. Nós fomos libertados do pecado, ok, mas não para por aí. E às vezes nós focamos nisso e não pode. Você tem que dar prosseguimento no pensamento. Nós fomos libertados do pecado, mas agora servimos a Deus. A Deus. Então nós, da mesma forma que nós empenhávamos todas as nossas forças para servir ao pecado, agora nós servimos a Deus. A Deus. Né? Então Paulo ele usa aqui. Ele diz ali no versículo 16, principalmente, versículo 17, a figura de um servo. Servo. Servo aqui é o mesmo que escravo. É aquele que serve sem receber nada em troca, sem direito nenhum. Isso é um servo. Então antes nós servíamos ao pecado, mas agora nós somos servos de Deus. E se você me permite, e depois eu vou explicar muito bem isso, para que nós possamos entender perfeitamente. Por quê? Infelizmente, a figura de escravidão que nós temos, o conceito de escravidão que nós temos é um conceito muito negativo. Quando se pensa a respeito de escravo, já logo se imagina, né, alguém, né, bem mal vestido, sujo, alguém que passa fome, frio e nudez, alguém que serve ao seu senhor sem receber nada, sem ter benefício algum, né? Alguém bem magrinho e raquítico, e onde tem ali, né, o capataz com o chicote, né, e ele batendo ali para que aquela pessoa continue ali no trabalho escravo. Essa é a visão que nós temos de escravidão, certo? Aqui ele usa a figura correta de escravidão. E eu vou dizer para os irmãos que antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Deus. Que isso? Escravo de Deus? Que coisa mais estranha. Mas é exatamente esta palavra que Paulo usa aqui nessa carta. Escravo. Porque a palavra servo é o mesmo que escravo. Quando você pega a palavrinha ali no original, quer dizer literalmente escravo ou servo. É o mesmo conceito. Mas já a gente vai mencionar isso aqui, tá bom? Então guarda essa informação aí. Não fica pensando negativamente não, tá? Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Mas olha só no versículo 16, então ele disse que nós apresentávamos os nossos corpos, os nossos membros ao pecado, mas agora nós apresentamos a Deus. Né? Então o versículo chave aqui é o versículo 18. Você pode ler comigo o versículo 18? Vamos lá, está aqui à frente caso você queira. Leia comigo. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso é importante, irmãos, porque agora a nossa servidão ela foi redirecionada a Deus, e isso é extremamente importante. Ou nós servimos ao pecado, ou à obediência, ou ao pecado, ou à justiça, ou ao pecado, ou a Deus. O que quer que nos controle é o nosso Senhor. O que quer que nos controle, este é o nosso Senhor. E olha que interessante, pessoas hoje do mundo, eles têm um conceito estranho de liberdade, não é? Às vezes eles olham para nós e dizem assim: eu não sou como vocês crentes, vocês não podem fazer nada, vocês não podem beber, não podem fumar, não podem sair, aproveitar a vida, vocês não podem ir, né, para as festanças junto com todo mundo e tal, e né, essa vida não é para mim, eu não consigo. Eu gosto de liberdade. Que tipo de liberdade é essa, irmãos, que se não deixar de colocar um cigarro na boca parece que a pessoa vai morrer? Que tipo de liberdade é essa, que fica viciado na bebida e precisa, né, nas drogas e precisa se entregar, porque senão fica aflito, né, arranca os cabelos e morde as unhas, aí eu preciso beber, eu preciso fumar, eu preciso me drogar. Que tipo de liberdade é essa, que a pessoa não consegue se dirigir para uma igreja, para se reunir com outras pessoas e poder cantar hinos a Deus, poder ter a comunhão com os irmãos, poder estar junto com os irmãos, aprender da palavra dele? Que tipo de liberdade é essa? Então, na verdade, como nós vimos em Gálatas 5:1, nós temos a liberdade que Cristo nos dá.
Porque nós fomos libertados de todas essas coisas. Então, na verdade, quem são escravos do pecado são eles. Aquelas pessoas que não têm Cristo são escravos do pecado, né? Então agora nós somos servos de Deus, ou escravos de Deus. Porém, o nosso Senhor não é um ditador. Ele não é um carrasco, um espancador. O nosso Senhor é misericordioso, amoroso e justo. Ele não vai nos causar dano nenhum, mas sempre quer o nosso bem. Mas é muito mais do que isso. Nós servimos a Deus principalmente porque Ele é o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Criador, o único e soberano Deus, o nosso Salvador, que nos amou tanto que entregou a sua vida por nós. 1 João diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como eu disse, né, no finalzinho da escola dominical, hoje esse foi o tema, né, irmão? E eu falei, hoje para mim, desde o começo, hoje foi o auge da escola dominical, porque a gente pôde meditar aqui sobre a grandeza desse amor, o amor de Deus para comigo, a forma que Deus me ama e a forma com que Ele demonstra esse amor. E resumindo todas as demonstrações desse afeto, desse amor de Deus, cai na pessoa de Jesus. Não consigo entender como um Deus tão santo, um Deus tão grande, o Criador dos céus e da terra, poderia amar pessoas imperfeitas, pessoas horríveis como nós, que constantemente desobedecemos a sua palavra. Um outro ponto que aprendemos: agora eu busco a santificação. É o que nós aprendemos nos versículos 19 até o versículo 22. Versículo 19, olha comigo novamente. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Se apresentar para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Porque nós não servíamos a Deus, nós estávamos indo para a morte. Mas aí ele diz no versículo 21, e que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Que fruto nós tínhamos? Eu não sei de você, mas de repente muitos aqui tinham o costume antes de Cristo de frequentar boates e frequentar essas festanças que o mundo oferece. Talvez você já teve contato com tipos de drogas ou bebida ou cigarro e etc. Que fruto tinhais das coisas que agora, né, que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Eu não sei de você, mas eu sei, eu tenho uma nova identidade em Cristo, minha vida foi perdoada e começou de novo, né? Eu nasci de novo. Mas irmãos, quando eu olho para trás e começo a lembrar certas coisas, eu não gosto não, eu prefiro olhar para frente. Por quê? Porque traz vergonha. Mas aí no versículo 22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Agora o nosso fruto é para santificação. Essa é a santificação progressiva. Então agora nós estamos buscando a santificação. Quem nos santifica é o Senhor. Mas como que nós buscamos essa santificação? Como nós vimos anteriormente, nos entregando ao Senhor. Nós nos entregamos a Ele e Ele faz a obra de santificação nas nossas vidas. Porque no final das contas, toda essa obra de santificação, tanto a posicionar, a progressiva e a plena, parte de Deus. Porque eu não consigo, mas Ele faz essa obra em mim. Então o versículo chave aqui é o versículo 22, eu quero ler de novo junto com você, pode ler comigo? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Aí a vida eterna lá na santificação plena que nós vamos estudar. Mas por enquanto o nosso fruto é para santificação. Santificação. Servindo ao pecado, fazíamos coisas que traziam vergonha. Mas agora nós fazemos coisas que trazem alegria ao nosso coração. E eu quero te perguntar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você é feliz servindo a Cristo? Pois em Jesus me satisfiz, não é? A nossa felicidade agora, ela não está atrelada às coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo trazem felicidades que não são duradouras. Mas a nossa felicidade em Cristo, esta sim é duradoura. Por isso nós cantamos, né? Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Ele me satisfaz. Então a nossa alegria vem de Cristo. Ele é a nossa plena satisfação. E, por fim, o que nós aprendemos é que o resultado do pecado é sempre a morte. Versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado sempre é a morte. Não faz diferença se é crente ou descrente, se é salvo ou não salvo. O salário do pecado sempre, o pagamento sempre traz morte. Para nós que somos salvos não vai trazer morte eterna, mas a recompensa do pecado sempre é desastrosa. Sempre. Então não adianta nós brincarmos com fogo achando que nós não vamos nos queimar, porque em algum momento vai dar errado. Por quê? Porque sempre traz morte, sempre. A santificação progressiva em nós faz uma lavagem, fazendo com que cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, pensando como Cristo, falando como Cristo, agindo como Cristo. Então, apesar de sermos salvos e de termos a salvação e a vida eterna, nós temos que entender, irmãos, que os resultados dos nossos pecados sempre são danosos, sempre são abomináveis diante de Deus, sempre destroem as nossas vidas e às vezes as vidas daqueles que estão ao nosso redor, sempre. Não adianta, é como algodão doce. Lembra de já comeu algodão doce com certeza, né? Sabe quando eu não sei se você fazia isso quando era criança, bom, alguns fazem até depois de adulto, né? Você pega aquele pedaço de algodão doce e aí você faz uma bola mais densa, mais consistente, né? Porque aquilo é muito, né? Aí você faz uma bola assim mais durinha, mais consistente e coloca tudo aquilo na boca achando que vai durar mais. Aí você coloca e... já viu o que acontece? Sumiu. O pecado é assim. Por aquele breve momento, doce. Mas aí, ó, sumiu. Assim é o pecado. E aí depois vem os resultados. E a Bíblia, eu preciso dizer para os irmãos e para mim, eu digo para mim mesmo, que a palavra de Deus, ela diz que Deus é justo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz ali, não erreis. Ou seja, não se engane, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O nosso problema é que muitas vezes nós semeamos milho e queremos colher feijão. Você já encontrou alguém assim? Conhece alguém que semeou milho e colheu feijão? Conhece alguém? Alguém que semeou milho, mas colheu feijão? Não. Por quê? Porque essa é a lei da colheita. Aquilo que você semeia, você planta. Certo? Essa é a lei. Então não adianta para nós semearmos pecado,
semearmos, né, desejos da nossa carne, satisfazer os desejos da nossa carne, satisfazer o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso senso de justiça, né, porque nós temos um senso de justiça, o qual nos faz mostrar a nossa indignação, e nessa demonstração de indignação, nós pecamos com os nossos lábios, com o nosso temperamento, e aí, né, não adianta nós semearmos essas coisas e no final queremos colher bênçãos. Por isso é tão importante. Mas sabe de uma coisa? Deus é tão bondoso e misericordioso e justo que Ele permite a cada um escolher o tipo de semente que Ele vai plantar. Amém? Que possamos escolher o tipo correto de semente. Irmãos, falando sobre a santificação e caminhando para a conclusão, na conversão, Deus tira você do mundo. Isso é santificação posicional. Deus tira você do mundo e diz assim: agora você é meu. Mas na santificação, Deus tira o mundo de você e de mim. Ele nos lava. Quando nós chegamos a Deus, chegamos com aquela bagagem de pecados, com toda aquela sujeira. Mas aí, enquanto o tempo passa, o Senhor vai nos moldando. Nós chegamos a Ele sem forma, uma forma estranha de pecado. Mas aí então o Senhor, Ele pega e nos molda, Ele vai nos moldando, e como uma massa, sabe, um barro, onde você vai mexendo ali e aquilo vai tomando uma forma, Ele vai transformando ali e fazendo as curvas e mexendo e trabalhando, tirando aquelas partes que não prestam, colocando ali um enxerto, coisas novas, coisas boas, coisas que valem a pena. E no final das contas, o desejo de Deus é que esse molde seja conforme a imagem de quem? De Jesus Cristo. É para isso que serve a santificação. Ele nos transforma conforme a imagem de Jesus Cristo. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um outro versículo importante, João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade nos liberta. Nós fomos libertados do pecado. Mas agora, quando nós pecamos, nós vamos contra a vontade de Deus. E aí o que Deus faz? Nos limpa. E assim cada dia Ele vai nos santificando. Por quê? Porque agora nós somos servos de Deus. Nós somos escravos de Deus. Quero finalizar dizendo duas coisas. Em Êxodo capítulo 21, se você quiser ler em casa, ele conta ali a história, né? Aliás, na verdade ele dá uma lei, né, da escravidão. E aí nessa lei ele mostra ali porque aquele contexto bíblico haviam escravos, né? E aí nessa lei você vai ver ali que ele explica que um escravo poderia servir ao seu senhor por 6 anos. E no 7º ano ele deveria ser libertado. Mas aí ele tinha também a opção de continuar sendo escravo do seu senhor. Por quê? Se o seu senhor, de repente o seu senhor era alguém que cuidava dele, o seu senhor era um senhor amoroso, ali ele tinha lugar para ficar, tinha comida, né? Tinha alimento, tinha roupas, tinha tudo aquilo que ele precisava, ele tinha a opção de continuar servindo ao seu senhor. E aí para isso eles pegavam uma ferramenta ali, né, uma sovela, uma ferramenta de fazer um furo no couro, e faziam um furo na orelha do escravo. E aquele furo mostrava que aquele escravo escolheu continuar servindo ao seu senhor. Eu não sei se você entende isso, mas isso dá uma figura muito perfeita do nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós temos uma visão muito estranha de escravidão, mas nós somos servos, escravos de Deus. Uma ilustração para nos ajudar a compreender melhor o que significa ser um escravo de Deus, um servo de Deus. Quando eu me casei, presta atenção, quando eu me casei, perdi a minha liberdade.
Você não concorda comigo? Quem é casado aí? Você perdeu sua liberdade quando você casou? Faz assim, mas porque se você fazer assim eu vou ficar preocupado, hein? Perdeu a liberdade. Quando eu me casei eu perdi a liberdade. Agora, não posso mais olhar para as outras mulheres com olhos cobiçosos. Não posso mais simplesmente fazer o que eu quero. Não posso chegar em casa na hora que eu quero. Não posso ir a qualquer lugar que eu queira. Não posso, muito menos, andar com qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque eu sou casado. E o fato de eu ser casado me privou dessas coisas. Não tenho mais liberdade porque agora eu sou dela e ela é minha. Mas sabe essa suposta falta de liberdade? Ela é maravilhosa para mim. Sabe por quê? Porque eu a amo. E não tem nenhum lugar nesse mundo onde eu queira estar a não ser do lado dela. Por isso, eu me alegro, porque eu perdi a minha liberdade. Isso ilustra exatamente, na verdade, de uma forma bem simplória, né, aquilo que nos aconteceu. Nós perdemos a nossa liberdade. Por quê? Eu não posso ir em qualquer lugar mais. Eu não tenho direito de falar o que eu quero, de pensar o que eu quero, de agir como eu quero, de buscar o que eu quero. Eu não tenho mais esse direito, porque a Bíblia diz que agora eu tenho a mente de Cristo, eu pertenço a Deus, eu sirvo a Ele, eu sou escravo dEle, e eu o sirvo porque Ele me amou primeiro, eu o sirvo porque não existe lugar para onde correr. Não foi o que Pedro disse? Lembra lá em João, se eu não me engano, capítulo 6, onde Jesus no seu discurso, ele começa a dizer palavras duras ali, e muitos dos seus discípulos foram embora. E Jesus então, ele olha para aquele grupinho pequeno que havia ficado e diz assim: e vocês? Vocês também vão embora? Vocês vão me deixar também? E aí então Pedro, ele olha para Cristo e diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que Tu és o Cristo. Então, irmãos, esse conceito de servir a Deus, de ser escravo de Deus, ele é muito mais positivo do que nós imaginamos, porque eu sou escravo dele, mas na verdade eu fui liberto do ciclo pecaminoso desse mundo, e agora eu sirvo ao meu Deus, não por obrigação, mas por amor, porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo a Ele, eu sou escravo dEle, servo dEle, porque não existe nenhum lugar para onde eu queira correr, a não ser para os braços dEle. Então sabe de uma coisa? Eu sou feliz como servo de Cristo. Essa é a nossa servidão. Então, para hoje, algumas coisas importantes aqui para a gente finalizar. O nosso amor a Deus é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Eu não sei se espero que você entenda essa frase. O nosso amor a Deus é a perda de liberdade mais libertadora. Porque na verdade eu fui liberto de tantas coisas que estavam me levando para o inferno. Mas agora eu sou servo dele. E eu não quero ter a mesma liberdade que eu tinha lá. Eu quero continuar servindo a Ele. Então olha, eu fui liberto do pecado para servir a Deus. De qualquer forma, eu sempre estarei servindo a Deus ou ao pecado. Entre Deus e o pecado, eu escolho servir a Deus. Amém? E isso só é possível para aquele que tem Jesus como único e suficiente Salvador. Só. Porque caso contrário, se houver alguém aqui nessa noite que você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo para que Ele seja o seu único Salvador, e você se arrependendo dos pecados diante dEle, se isso ainda não aconteceu, sinto dizer-lhe, você ainda é um escravo do pecado. Mas a boa notícia é que o Senhor, Ele ainda liberta. Amém? Ele ainda liberta. E talvez hoje pode ser o dia da sua libertação.
ser livre do pecado para servir a Deus. Amém?